falei que eu vou pedir, se tiver crédito, né? Eu falei, se tiver crédito, eu vou botar um pouquinho na altura. Aí vem os nossos guias espirituais sabem o que é melhor na encarnação pra gente, né? Lembram que no livro Missionários da Luz, André Luiz fala que tem um departamento na espiritualidade, em todas as colônias, em todas, em que define qual é a melhor obrigado, irmão. Qual é a melhor situação para todos nós, certo? De acordo com os nossos erros passados. Então aquele que veio na riqueza e não aproveitou bem, aproveitou para ele, não para os outros, vem o inverso, mas não é definido. Eles podem dizer, então vai e volta de novo para, né? Então a beleza, a feiura, o poder, a submissão, o mando, tudo tem um motivo para a nossa encarnação. Os Espíritos Sábios é que nos determinam. Uma das coisas que perde muito a nossa encarnação são basicamente 3 condições que devemos evitar, que é a riqueza, a beleza e o poder. Essas 3 condições de encarnação são muito perigosas para o espírito falir, cair, porque lá do outro lado é uma coisa, promete-se mundos e fundos, mas quando reencarnamos, quando voltamos à carne, vêm todas as nossas deficiências, os nossos erros do passado. Incrível que pareça, vamos repetindo os mesmos erros. Então só se adquire a humildade pelo amor, mas quem não tem amor é pela humilhação. A simplicidade de todas as formas, se não for por um, vai por outro, tá? Então é isso aí. Já que estamos falando nisso, nós vamos continuar no estudo que fizemos na quinta-feira, que é do capítulo 5, que é Bem-aventurados os aflitos. E eu vou continuar aqui no causas anteriores das aflições, tá? Está aqui. Nós falamos das causas atuais, né? Nós falamos das causas anteriores. Eu vou pegar cada título aqui e vou fazer um apanhado. Eu tenho até que hora mesmo? 20. Muito bem. Causas anteriores das aflições, esquecimento do passado, importante. Motivos para se resignar, suicídio e a loucura, bem e mal sofrer, instruções dos Espíritos, o mal e o remédio, a felicidade não é deste mundo, perda de pessoas amadas, mortes prematuras, se fosse um homem de bem, teria morrido, tormentos voluntários, a desgraça real é a melancolia. E vai dar para falar tudo, mas a gente vai prosseguir. E depois eu vou colocar aqui umas coisas que eu trouxe também, que é relativo a esse tema aqui, que é de um livro chamado, como falei para vocês, não deu tempo de falar da outra vez, Coisas deste Mundo, pelo espírito Cornélio Pires, poeta paulista, interior de São Paulo, e ele depois conheceu o Chico Xavier e se tornou espírita, desencarnado, veio trazer umas trovas interessantes, engraçadas, né? Engraçadas sobre a reencarnação, né? Então vamos lá. Causas anteriores das aflições. Se não é nessa vida, só pode ser na outra. Então, todos os nossos pesares, todo o mal que temos nessa vida, fora aqueles que nós mesmos causamos nesta vida mesmo, porque não
podemos dizer que tudo é da vida passada. Muitas coisas em previdência nossa, aqui mesmo, nessa vida mesmo. Então, mas se não é nessa vida, só pode ser de outra. E aí nós podemos colocar as causas de nascença. Não tem como fugir. Não tem como fugir. Então tem várias causas que a gente pode, como pode uma criança nascer doente e partir cedo, não é? Como pode uma pessoa sofrer a vida toda e não dar nada certo para ela? Tudo, embora todos os esforços, não dá nada certo da maneira como ela queria, né? Fica bem claro. As desgraças que acontecem, as tragédias que nenhuma previsão poderia se ter, não. São coisas que ficamos perguntando, mas tudo está dentro dessa lei maravilhosa, perfeitíssima, essa lei de causa e efeito, que é uma parte, está contido num dos nossos cientistas, numa das nossas leis da ciência. Aliás, na terceira lei de Newton, ação e reação. Toda ação gera uma reação. Então, é físico isso, ciência. Então nós trazemos para o campo do espiritismo e vemos o efeito. Se nós observamos o efeito, podemos deduzir pela causa, mas isso não é certo a gente acertar, mas podemos deduzir. Com o ensino dos espíritos, nós podemos avaliar, mas nós não podemos dizer para a pessoa essa ou aquela pessoa, você está sofrendo assim porque você deve ter feito isso é falta de caridade. Mas nós podemos observar, para nosso estudo mesmo, para nossa avaliação. Ainda mais quando os espíritos vêm à mesa mediúnica e relatando os seus casos, as suas quedas, a gente tem que ficar de olho. E se não é dessa vida, é da outra. Então nós temos que aproveitar os motivos que nós temos hoje e as condições que temos hoje para não errar mais. Por quê? Porque esse planeta é um planeta de provas e... Isso aí. No mundo de provas e expiações predomina o quê? O mal. O mal no sentido de ignorância. Porque, na verdade, o mal é causado por nós, não por Deus. Deus não criou isso. E se é um mundo de provas e expiações, nós estamos aqui, então são os espíritos que estamos ou em prova ou em expiações. Mas o que é expiação e o que é prova? Já falamos várias vezes, mas custa repetirmos, né? Para gravarmos. Expiação é quando passamos por uma situação difícil e não tem como fazer nada, e não tem como fugir dessa situação. Já viemos com aquilo, com aquela expiação, ou seja, um erro do passado, estamos falando das causas anteriores, um erro do passado gerou uma reação, e aí nós temos que vir e passar por aquela expiação, ou seja, a expiação é sempre compulsória, não há como fugir, porque é da lei de Deus. E se tivesse possibilidade de fugir disso, então a lei de Deus estaria furada, né? Mas não tem possibilidade, porque a lei de Deus é perfeita. Quando nós tentamos burlar a lei de Deus, complicamos mais a nossa vida ainda mais quando a pessoa pensa que vai fugir da situação. É o caso do suicídio. Não quero passar, o espírito não quero passar por essa prova, está muito difícil, e aí complica mais ainda, desertando da vida, complicando mais ainda. E qual é a decepção do espírito da pessoa desencarnada quando chega do outro lado? Mais dor, mais aflição,
mais desespero, não resolveu o problema. Aos olhos do mundo, ninguém vê mais nada. Como ele pensava também que ia acabar o problema, mas não acaba. Pior, é o ato mais rebelde, diz os Espíritos, contra a bondade de Deus. É o ato mais rebelde, porque um corpo como esse nosso, em todas as condições que tivemos, com doença, sem doença, é uma bênção divina. Por quê? É o pagamento de uma dívida. Quando nós temos uma dívida, o que nós mais queremos? Que vem a cobrança, daqui a pouco vem a apreensão dos bens, daqui a pouco vem uma opção de coisa. O que a gente quer fazer? Quer pagar, quer pagar, mas não tem como pagar. Aí você vai pedir ao credor, né? Tem como você parcelar isso para mim? Eu quero pagar. Eu disse, não tem. Então não vou pagar. Aí não tem jeito. O que ele vai fazer? O credor também. Vai mandar prender? Vai mandar com o fiscal ver, mas só não pode tirar a vida. Antes, naquela época, daqueles tempos apostólicos lá, tirava a liberdade da pessoa. Ela virava escrava. Mas hoje não. Então fica aquela aflição. Pagar é a melhor coisa. Vocês já pensaram nisso? A gente que trabalha com vendas, por exemplo, comerciante, vendedor, não é, Nilson? Pagar não é a melhor coisa? Eu tenho clientes que ele falam assim, não, o Cláudio, eu quero pagar logo. Aí eu já desconfio, o que você quer pagar logo? O que ele quer pagar logo? Quer se ver logo da dívida? Né? Porque ele deve ter uma experiência, deve ter tido uma experiência dolorosa, né? E quer se pagar. Mas aquele falou assim, não, eu quero pagar no prazo. Quando você me dá o prazo, não paga no prazo. Então, se ele sabe honrar os prazos, ele está administrando a sua dívida bem. Isso que é importante. As avaliações de crédito da minha empresa, elas avaliam isso. Se a pessoa compra à vista, a pessoa não tem passado, ela não tem como avaliar se ela é uma boa pagadora ou não. Já? Mas eu pago, não tem protesto nenhum, não tem, meu nome é limpo. Mas você não tem passagens, você não tem atuações. Consulta o Serasa dele lá, vamos dizer assim, ele é nada, não compra crédito, não sabe se ele é bom pagador. Já? Trazendo isso para o lado espiritual, é a mesma coisa. Erramos, prejudicamos, roubamos, matamos, fizemos tudo, e aí ficamos devendo para quem? Para Deus? Para nós mesmos e para a lei de causa e efeito. Nós ficamos devendo para essa lei. Estamos em débito com a lei, e essa lei é incorruptível. Não adianta jeitinho por debaixo dos panos, não vai. E no mínimo detalhe, né? Então, essa lei de Deus, ela registra tudo. Então, o grande perdão de Deus, que é o nosso Pai, é o grande credor, ele nos deu todas as coisas, deu o corpo, deu tudo, possibilidade de trabalho, deu tudo. O grande perdão de Deus, quando nós erramos, assim, bom, meu filho, você está devendo muito. Então, o que eu faço, Pai? Começa de novo, vou te dar uma nova oportunidade, vou te dar um novo emprego, vou te dar uma nova oportunidade. Então, vai lá e reencara, vai, começa de novo. Eu te dei a vida. Aliás, Deus nos deu a vida única, a única vida, uma vida que Ele nos deu. Por isso que o apóstolo Paulo falou, só se morre uma vez. Mas nossos irmãos evangélicos, com todo respeito, mas também não tem reencarnação. Só se morre uma vez, só se morre uma vez em cada vida, em cada passagem, né? E quando a gente pensa nessa oportunidade que Deus nos dá, temos que aproveitar o tempo. Temos que aproveitar esse tempo. O problema é que muitos de nós não aproveitam o tempo e ainda complica mais. Aí complica mais, o débito vai crescendo, e assim, meu filho, agora só você, eu te dei várias oportunidades, né? Agora você tem que ir pelo sofrimento, pela dor, para você aprender, para doer em você, aquilo que você fez aos outros, é você mesmo, então para você, e é uma verdade absoluta. Quando nós temos a experiência em nós mesmos, fica gravado indelevelmente, nunca mais esqueceremos.
nosso espírito imortal. O corpo morre, mas a experiência fica registrada no espírito, né? Na mente do espírito, e é transportada para o outro corpo através do nosso perispírito, corpo espiritual. Pega toda a bagagem do passado, volta para isso aqui, depois dessa transfere para outra. Então vai assim, é o arquivo nosso espiritual, nunca se perde nada. Então essa é a expiação. A expiação é aquela situação em que nós não temos como recorrer, temos que passar por aquilo. Alguns passam resignados, outros passam revoltados. Os que passam revoltados na vida tem que voltar de novo, tem que passar de novo, até que ele se resigne e aprenda a experiência. Errei. Porque o espírito, quando sai do corpo, há uma avaliação para ele, desde que ele comece a compreender. Porque os espíritos que desencarnam com a mente destrambelhada, eles não têm condição ainda. Muitas vezes desencarna, vai para o mundo espiritual, sofre, reencarna sem saber que morreu, volta. Mas quando ele toma consciência de si mesmo, ele vai fazer a avaliação. Os guias espirituais, nossa, vai fazer a avaliação. Vamos lá, meu irmão. Viu o que você passou nessa vida? Aprendeu? Quer passar de novo? Não. Então não pode errar. De novo. Mas não vou errar. Mas como você sabe que não vai errar? Você já teve várias oportunidades. Errou. Todas as vezes que você pediu e saiu daqui, foi para lá, esqueceu, errou de novo. É o caso daquele menino, eu já citei várias vezes, de 5 ou 6 anos, que foi visitar, a mãe levou ele para visitar o Chico Xavier. Chegou lá, ela perguntou para ele: Chico, o Espiritismo tem uma explicação para o caso do meu filho? Para o meu caso? E o Chico notava que aquele menino, cego, um pouco surdo, sem braços, com as pernas feridas, e ele agredia a mãezinha, agredia, falava palavrões, e a mãezinha, com todo o carinho, com todo o cuidado, com todo o amor. O Chico admirou-se daquilo, e depois ela veio falar com ele. Ele disse assim: eu admirava o cuidado da mãe, um anjo que Deus colocou ao lado daquele espírito. Quando ela veio falar: Chico, tem uma explicação? Esse meu filho é assim, nasceu desse jeito, eu sou uma pessoa boa, nunca fiz mal para ninguém, Chico, considero-me uma pessoa boa. Por que é que Deus me puniu, enquanto todos têm um filho perfeito, um sorriso, normal, e eu gostaria de ter e não tive? Eu tive ele, mas apesar disso eu o amo profundamente. O Chico disse para ela: minha irmã, o nosso Emmanuel, que está aqui presente, a senhora não vê, mas ele está aqui presente, ele pede para dizer à senhora que esse espírito, esse menino, é um espírito velho, já renitente no mal contra ele e contra outros, porque é um espírito muito orgulhoso. Nas 10 últimas encarnações, ele vem praticando essa revolta contra Deus, e com o orgulho que ele tem, ele não suporta a corrigenda, ele não suporta ser preso, ele não suporta nada. Mas Deus, que é muito bom, vem dando possibilidades a ele. O que ele fazia? Ele se metia em brigas, ou quando era contrariado e quando era defrontado por situações difíceis, ele não aceitava ninguém mandar nele, e aí arrumava briga, e ele matava os outros, por causa do orgulho demais, não pensava, matava os outros, as pessoas. E quando a lei da terra ia buscá-lo para prender, ele fugia pelo suicídio, ele se matava. Ele fez isso durante as 10 últimas encarnações. E o que a lei de Deus fez? Deus foi tirando-lhe as possibilidades, porque é filho dele, é um filho, e tem que ser perfeito algum dia. Mas a benefício dele mesmo, veio tirando-lhe as possibilidades de cometer esse ato. Então, primeiramente, quando ele nasceu de novo, ele não pedia por enquanto, porque dizia que se acontecesse, ele faria de novo. Então veio tirando as possibilidades dele, tirou-lhe
os braços, as mãos, nasceu sem mãos, para não cometer isso, mas mesmo assim ele cometia. Tirou-lhe os braços, tirou-lhe os olhos, tirou-lhe o ouvido para não escutar, e veio tirando, podando, né? Veio tirando todas as possibilidades para que ele não pudesse cometer esse ato nas 10 últimas encarnações. Quando foi nessa última agora, ele mesmo reconheceu os erros e falou que quando ele voltava para a vida, ele esquecia tudo e voltava tudo aquilo do passado. Ele não queria fazer aquilo, mas ele fazia por instinto. Não é o que acontece conosco? A gente fala assim: eu não quero fazer isso, mas faz. Sabe que é errado, mas a gente faz ainda. É ou não é? Então, a gente tem a consciência do erro, pelo menos já está. E ele pediu nessa última vez para que ele viesse dessa maneira e não tivesse possibilidade de cometer nenhum ato contra ele, nem com os outros. E veio assim. Mas quando ele reencarnou, ele já está pensando dessa maneira, em fugir da vida, dessa situação, revoltado, porque nessa idade já tem a consciência, ele quer se desertar da vida, quer fugir, quer se matar. Por isso, as pernas deles vão ser amputadas. A mãe disse assim, e como se não bastasse tudo isso, os médicos disseram que vão ter que amputar as pernas. E eles têm razão, para tirar a possibilidade dele. Então é o caso de uma expiação em que o espírito pede para passar, já? Mas é expiação, tem para resolver, até que a dor mesmo, o sofrimento, faça com que ele não uma vacina para ele, que ele não fazer isso mais nem com ele nem com os outros. E aí essa é a expiação. Agora, e o que é a prova? A prova é depois que o espírito passa por uma expiação, ou várias expiações, como nós dizemos. Não foi nessa, vai na outra, não foi na outra, vai na outra, vai na outra. Depois combinou, não quero sofrer mais, não quero, nunca mais eu quero matar, nunca mais eu quero roubar, nunca mais Então faz aquela avaliação, ele vê as vidas dele, né, o que ele fez na espiritualidade. Bom, eu agora quero melhorar, eu quero acertar, eu quero ser bom, eu quero... Como você vai saber disso? Porque todas as vezes você cometeu isso. Isso agora só tem um jeito, provando. Então volta lá, vai reencarnar com aquele roteiro, com aquela programa, vai passar por aqui, por ali, para provar se ele não vai cair de novo, se ele não vai errar naqueles mesmos erros. Essa chama-se prova. Então ele vem para a prova. Passa na prova? Pode ser que não, pode ser que sim, pode ser que não. Então provas também, tem várias provas, o Espírito vem várias vezes para passar, né? E quando ele vence uma prova, graças a Deus, passei, fui humilhado, não revidei, fiz isso, fiz aquilo, não passei na prova. Será que passou mesmo? Vai de novo, quer tentar de novo? Então vamos sentar, né? Aí você, estou vacinado, nessa eu estou vacinado, nessa situação, mas e as outras? Em várias situações, por isso que nós estamos aqui, nós estamos no mundo de provas e expiações ainda. Mas como se não bastasse ainda, Deus é perfeito, Ele fala assim, não, você esfiou, você provou, está vacinado, eu sei que agora você não cai mais nessas, não cai, você pode passar várias vezes, está isento, não precisa passar mais por provas. Ai, graças a Deus, eu posso ascender a uma esfera superior, pai? Não, calma. Por quê? Porque tudo que você fez ficou registrado. E o que é que tem que fazer agora? Reparação. Reparar? Eu fico até arrepiado. Reparar? Como assim, pai? Você vê que todas as suas ações gerou consequência para você e para os outros. Quer ver o lastro de problemas que você causou com aquela sua atitude, com aquela sua ação? Aí vai ver, se prejudicou ali, aqui ele está sofrendo, e aqui, nós vamos ver aqui agora o que é. Então ele fala assim, meu pai do céu, Senhor, é muita coisa. Pois é, meu filho, porque fazer o mal ao outro é uma coisa, você vir reparar ele, você vir provar aquilo, é outra. Ele espiou, passou pela prova, e a dor do outro?
reparar o que você fez de mal. Mas você não vai parar nunca, Senhor. Para. Por isso que eu estou te dando a oportunidade. Mas vem o Espírito para reparar as consequências daquilo que ele fez. Imagine um escritor que induz uma juventude a praticar um mal, um suicídio, ou isso ou aquilo, e coloca na cabeça dele, de muitos, né? Esse escritor, quantas vezes ele tem que reencarnar? Porque foi uma ideia, não foi um ato, foi uma ideia. Ele tem que destruir aquela ideia agora. Vocês lembram de um personagem chamado Sherlock Holmes, detetive? Pois é. Ele é criado pelo Sir Arthur Conan Doyle, se não me falha a memória. É o Sherlock Holmes, né? Só que esse personagem ficou tão famoso que ele queria destruir o personagem e não conseguia. Ele não conseguiu destruir, o povo não aceitava. Vocês entenderam? Não aceitava. E aí, o que faz? Agora você tem que criar um jeito de apagar esse Sherlock Holmes que você criou. Então essa é a nossa ação. Então é expiação, prova, reparação. Olha como uma ação nossa gera consequências para muito tempo, muitas encarnações até. Então, na hora da gente se revoltar, não é? Com orgulho subir a cabeça, aqui, será que dá para lembrar disso? Olha, isso aí vai gerar umas consequências. Por isso que o Chico Xavier falou assim: quando você tiver para abrir a boca para falar, que a palavra fere mais do que o ato físico, né? Aquela palavra. Então, coloca a água da paz na boca, enche a boca d'água, quando a cabeça conta até 20, 50, 100, 200, 1000, vai se der, né? Então, é uma consequência que nós podemos evitar. E agora, nós sabendo as consequências de outros espíritos, a gente pode trazer para nós mesmos, certo? Senão, não vou segurar, eu vou segurar, não vou fazer aquilo, não vou fazer, porque vai vir na nossa cabeça, os espíritos inferiores começam a jogar coisa na cabeça. Deixa de ser bobo, isso não vai ser bobo, não faz isso não. Olha, você perdoar várias vezes está ficando estranho. Eu tenho que dar uma decisão, tem que fazer isso aqui. E a gente recebe de um lado, né? Aí vem o anjinho do outro, assim: não faz, suporta, perdoa. Não, perdoa não. Isso já está virando moda já. E aí a gente fica naquele conflito, né? O que eu faço? O que eu faço, meu Deus? O que eu faço? Ouve-se o lado bom. Quando vier um pensamento ruim, o Espírito diz: Kardec, substitua por um bom. E a gente tem que fazer isso. Na cabeça pensando, peraí, eu não quero pensar nisso, não quero pensar, não vou fazer isso, não quero. Aí vem a minhoca de novo na nossa cabeça. Isso é verdade, não é? A gente conversando com a gente mesmo. Eu converso comigo no carro, sozinho. Mas enquanto eu olho do lado assim, o camarada olha para mim assim: estou falando aqui no celular aqui. Viva a voz, viva a voz. Mas estou refletindo com meus botões, né? E a gente não deve tomar nenhuma atitude, diz André Luiz. Postergue, não dê a decisão na hora, porque toda decisão com raiva vai dar errado, né? Vamos prosseguindo aqui. Causas anteriores às aflições. E vamos falar aqui do esquecimento do passado. Esquecimento do passado, será que não seria melhor a gente lembrar do que nós cometemos no passado? Por exemplo, eu estou sofrendo isso, passando por aquilo. Se eu lembrasse do que passei, eu não faria mais isso. Eu estaria conformado e não... Muito bem. Tá. Mas se você vai lembrar de uma coisa, você vai lembrar de muitas coisas. Não é possível lembrar só de uma, não. Você vai lembrar de tudo. Se tiver conhecimento do passado, vai lembrar. E se você descobrir coisas que você agora não suporta, porque o coração não vê, não, que os olhos não vê, é o ditado, né? Os olhos não vê, o coração não sente. Mas se a gente vê,
será que o coração vai suportar? Não vai. Pode ter certeza que não vai. Por isso que Deus colocou esse véu na nossa consciência de encarnação. Não tenta levantar o véu, deixa quieto. Nasceu assim, está assim, é porque tem um objetivo. Tem um objetivo. Mais tarde a gente vai saber. Mais tarde. Agora não. E eu não quero saber. Então é providencial o esquecimento do passado. É providencial nós não lembrarmos. Porque se a pessoa está com o casal, essa mulher já me traiu várias vezes, e lembrando do que ela fez, ela vai trair de novo. Então já fica um pé atrás. A recíproca é verdadeira, tá? Os homens é que tem mais. E quando a gente olha uma filha ou um filho e fala assim, eu cometi um crime com ela, com ele, isso é uma coisa. Dá até um ânimo de reparar mais, né? Mas se ele também, o filho e a filha, souber que ele foi o criminoso, será que ela vai ter o mesmo carinho com o pai? Ó, a mesma, vai ter uma prevenção, certo? E assim que a gente não sabe, vai se juntando, vai levando, e depois a gente vê como é que fica do outro lado. Do outro lado. Eu me admiro de muita gente que quer saber o passado, vai fazer regressão de memória. É louvável, certo? Mas eu não acho que vale muito a pena, não. Porque tudo que Deus criou é perfeito. O que é que tem que ver? Deixa eu ver depois. Motivos para nos resignar. Nós temos que nos resignar com muita paciência. Por isso que diz assim: bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Os aflitos que serão consolados. Quando se vos tomarem a capa, não recuses a túnica. Se vos obrigarem a caminhar 1000 passos, dê 2000. Se vos bater numa face, oferece a outra. Mas aí há controvérsias. Não o que Jesus falou, mas não é ao pé da letra, né? É não revidar só, não desejar o mal. Então, se ele falou isso para nós, é motivo de resignação, a gente tem que resignar. Temos que fazer isso, é da lei e vai ser bom para nós, não é? Agora, a resignação não é a pessoa baixar a cabeça e ó vida, ó azar, ó vida, ó azar. Não é assim que fala? É trabalhar, certo? Devo, não nego, pago quando puder, vou trabalhar. Vou falar mais aqui. O suicídio, por exemplo. Suicídio, não precisa falar do suicídio, nós já falamos, né? É a pior viagem é suicídio. Gente, se passar pela nossa cabeça esse pensamento aí, lute com todas as forças, tá? Porque a obsessão causa também o suicídio. Mas a pessoa não entra numa obsessão imediatamente, ela vai entrando. Espíritos vão. Tem três fases de obsessão também: a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. Então, na obsessão simples, o espírito sugere e impõe, a gente aceita se quisermos, tem que lutar. Mas se for deixar passando, podemos ser induzidos, certo? Ao suicídio. E aí perdemos o raciocínio. Então é culpado nós e o espírito também. E a felicidade não é deste mundo. Vocês acham que a felicidade não é deste mundo? Quando Jesus falou isso, ele não se referia à felicidade material, certo? A espiritual, a moral. Porque o mundo de provas e expiações ainda não comporta a felicidade total. Mesmo que nós sejamos felizes, se o irmão estiver infeliz, se não ajudarmos, é aquilo que foi dito: não fazer o bem é fazer o mal. O mal é a ausência do bem, né? Exatamente. Mas se nós estamos felizes e defrontamos com o mal e não fazemos o bem, deixamos de fazer o bem, fazemos o mal, participamos do mal também, tá?
Então, as provas dessa vida são provas que nós devemos suportar, mas tem um motivo. E pode ser que, se suportarmos bem essa prova, essa expiação ou essa prova, nessa vida mesmo vamos colher os resultados, os benefícios. Depois nós vamos falar, foi bom não ter feito aquilo. Não tem aquele que chega no final e fala assim, puxa, se fosse hoje, eu não faria aquilo. O arrependimento é fogo, né? O arrependimento, se fosse hoje, eu faria. Mas a maioria de nós, como é prova das expiações, faz. Depois aí vem a reação. Eu trouxe aqui umas coisas interessantes. Deixa eu ver que horas tem ali. 10 para as 8. É 8 horas, né? Uhum. É desse livro aqui, interessante, vocês vão achar graça, mas é profundo. Chama-se Coisas deste Mundo. Tem para baixar, mas dá um dinheirinho lá, se puder dar uma para a caridade. Mas é do Espírito Cornélio Pires. Ele diz assim, por exemplo, quadros da reencarnação. Vou ler alguns aqui para vocês, você vê que é interessante. É pequenininho e sobre a reencarnação. Marina expulsou a sogra por causa de uma tigela. A pobre morreu na chuva, mas agora é filho dela. Suicidaram-se por Jonas, Dila e Duca de Moraes. Renasceram filhas dele, meninas excepcionais. Porque Joaquim tanto apoia a filha que não releva. Ela é a mulher que ele mesmo um dia atirou na treva. Furtava ouro e diamantes, o Orives Joaquim Cazuza, renascido hoje trabalha em forno de ferro usa. Leonor enganou Finfim, que morreu de raiva e dor, mas Finfim tornou a terra, hoje é filho de Leonor. E assim, amor e reencarnação, cada um tem um tema, amor e reencarnação. No esporte, o conde arrasava com qualquer antagonista, morreu e voltou à terra, é médico ortopedista. Numa contenda de afeto, João se matou por Cirila, reencarnado é o filho enfermo que ela não deixa tranquila. 2 problemas, 2 suicídios, o de Lana e Juvenal, voltaram ela idiota, ele doente mental. Que ódio entre filho e mãe que havia entre Juca e Sara, ela fora no outro tempo a esposa que o renegara. Com sentimentos alheios não brinques mesmo de leve, tanto amor quanto em tudo, cada qual paga o que deve. Tantão perseguiu Quinquim, até matá-la a facão, mas Quinquim hoje renasceu como filho de Tantão. Rita matou o velho tio, com pancada no monjolo, hoje ele é o neto que Rita acaricia no colo. Para livrar-se da gula, pediu Joaquim agarrido, vida nova em corpo novo, de estômago enfraquecido. Observa o que semeias, se amor ou luz, ódio ou paz, tudo que damos na vida, a vida pega e nos traz. E agora, dever e reencarnação. João vai nascer, mas nas culpas que lhe amargam na lembrança, roga um problema nervoso que lhe guarde a temperança. Prejudicou tanta gente o consultor João Teixeira, vive agora no outro corpo, servindo numa pedreira. Não diminuindo o serviço de pedreira, né? Mas é pesado. É pesado, exatamente. Liberando-se da intriga, temendo queda outra vez, Theo espera regressar na provação da surdez. Quem despreza a lei do bem, não foge ao próprio dever, torna apenas mais difícil o que se tem a fazer. Renasceu Theo que vivia de tomar a terra alheia, tem agora o ganha-pão suando a pá de areia. Isso é contigo. Mas você foi nessa pá e a areia.
Leonel, vendendo tecidos, morreu de tanta ambição. Encontrei o reencarnado na lavoura de algodão. Eu soube de um caso que uma mulher, olha como que a lei de Deus é perfeita, não escapa nada, está sempre de olho, filmando tudo. A moça era costureira, mas reclamava do patrão, da patroa. Filha desgraçada, tem tanto dinheiro e nos paga uma miséria. Deixa comigo, a minha vou jogar, desperdiçar bastante aqui. Jogava a linha fora, desperdiçava, dá prejuízo para ela. Vou dar também. Ela vai pagar. Renasceu numa encarnação. Sabe onde ela foi trabalhar? Plantando algodão, colhendo algodão. De sol a sol, com aquele chapelão. Ah, meu Deus, o que eu fiz para merecer tanto sofrimento? Vai ver o passado. Era uma simples coisa. A pessoa que passou despercebido, não passa. E agora, para encerrando, defesa e reencarnação. Defesa. Tintina fez tantas lutas, tantos delitos no lar, agora quer novo corpo que não possa procriar. Não é o caso de muitos de nós, de vocês, mulheres, né? Que eu não procrio. Nessa encarnação não. Xandoca morreu de ódio, de maricota no esteio. Hoje Xandoca é a filhinha que ela amamenta no seio. Empeços e enfermidades, obstáculos no fundo, são recursos de defesa que nos amparam no mundo. Eis a história de Tintina, aborto e criança morta. Hoje ela quer renascer, toda a gente fecha a porta. Faleceu Nico no prato, comia até a loucura. Noutro corpo sofre agora azia que não tem cura. Tonico viveu na farra, bebendo pinga aos canecos. Hoje é homem renascido, de fígado em pandarecos. Tião pisou Josefina, faleceu zombando dela. Hoje é um menino enjeitado que Josefina tutela. Mas a Josefina é uma santa também, né? Vai nascer outro lá, procura outro agora aí. Olha como é que é. Que está dentro de mim, né? E para finalizar, nas telas da reencarnação, que razões do amor em Nira, se o filho nem a procura, ele é o homem passado que ela induziu à loucura. Cansado de muitos erros na cultura com vanglória, Simão quer nova existência com defeito na memória. Na grande escola da vida, erro nenhum passa em vão. Deus tem por mestra e vigia a lei da reencarnação. Nhotico matou o genro, achou que se fosse embora, mas o genro nasceu dele, é o caçula que ele adora. Tonho morreu na garrafa, não trabalhava, dormia, morreu e renasceu de novo, sofrendo de paralisia. Então, esses são os motivos. Tem várias coisas aqui, mas muito interessante, que aqui nesse livrinho aqui, pequenininho, a gente vê a consequência de uma ação. Você vê, né? A gente pensa que vai fazer isso, que vai abandonar a esposa, que atira ela na pobreza, e outra, ou vice-versa também. A gente reclama do filho, reclama dos filhos que tem, quando os filhos não são aqueles que nós esperávamos, mas vai ver o passado, ver o que aconteceu lá. Talvez que nós estejamos numa prova, recebendo a oportunidade de reconciliação, de conserto. Estava falando no outro estudo lá agora, que eu me esqueci que era o estudo hoje aqui, você me avisou em cima da hora, e eu saí de lá do Almerinda e vim para cá, né? Mas já tinha programado aqui. Quando... O que eu estava falando? Os filhos. Hã? Os filhos. Os filhos. O filho que nós renegamos, mas meu filho é isso aqui. Vamos ver
o motivo que nos leva agora a tê-lo conosco. Tá? E é uma responsabilidade muito grande, mesmo depois de criado. Mesmo depois de criado. Certo? Porque os pais são responsáveis pelos filhos, até que eles atinjam a maioridade. Mas quem é o pai ou a mãe que depois de criado, isso era antigamente, mas mesmo antigamente, né? Ver o filho sofrendo e não fazer nada. Não é? Então, esses motivos de resignação para nós, colocando a reencarnação em pauta, é para nós prestarmos atenção, não desperdiçarmos a prova, a oportunidade que Deus nos deu. Então, vamos fazer todo o possível para que possamos não perder essa oportunidade, porque depois que essa passar, não se sabe quando teremos a outra. Certo? A fila da reencarnação, diz os Espíritos, está muito grande, que as mães hoje, os casais não estão querendo ter muito mais filhos, e a porta é a porta da reencarnação. Falamos lá na outro estudo, bendita a porta da reencarnação. O tema lá no outro centro foi não separeis o que Deus juntou. Não separeis o que Deus juntou. Mas o que Deus juntou e o que nós juntamos, nós fizemos, não é? Toda a nossa união, toda união tem um motivo. Com filho ou sem filho, tem um motivo, e a gente tem que entender isso para não perder a oportunidade, porque depois que passar para o outro lado, perde a oportunidade. Tá? Então, meus irmãos, que possamos meditar nessas breves estudos que nós estamos tendo da doutrina espírita, esses motivos que nós estamos tendo de as explicações sobre o passado, causas anteriores às aflições, que nós possamos vencer e nas próximas vidas nós irmos diminuindo as aflições para que tenhamos uma família. Mas, conforme diz Emmanuel, aqui ainda na Terra, não desanimando, né? Não desanimando, aqui na Terra ainda a felicidade perfeita não existe, porque se você for feliz e o outro não é, então a felicidade não é completa. É isso? Que o Senhor nos abençoe, que possamos meditar nessas lições, colocar em prática a partir de hoje.